E aí galera, beleza? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o conceito de herança, um conceito muito importante em orientação a objetos. Então, o que é herança? Vamos responder essa pergunta para estudá-la mais a fundo. Bom, herança é um mecanismo em OO que permite que classes herdem atributos e métodos de uma classe em comum. Isso é, todos os atributos e métodos da classe genérica pertencem às classes que a herdaram. Seria como se fosse uma família, uma árvore genealógica. Tudo que há nos pais tem no filho também. Qual a utilidade de se usar herança? Bom, primeiro, porque herança evita a duplicação de código. Você não terá que ficar escrevendo várias vezes o mesmo código, porque serve para reutilização de código. Bom, a herança serve também para atacar um problema que existe em softwares grandes, que é a dificuldade de evolução do sistema. Com a herança, evoluir um sistema torna-se muito mais fácil. A herança vem também para atacar a dificuldade de manutenção, que é ao longo do tempo de vida útil do sistema, dar manutenção, arrumar funcionalidades, arrumar problemas, incrementar coisas que vão surgindo de acordo com o uso do sistema. E evitar também o acoplamento implícito. Acoplamento é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, mas para ter uma ideia, evitar que mexer em uma parte do sistema afete outra sem que a gente perceba isso. Através da herança, é possível criar novas classes a partir de classes existentes. Também inserir novos atributos e métodos, os quais pertencem somente a essa nova classe. Ou seja, no processo de herança, a classe que herda, ela vai receber tudo que a classe que está acima dela na hierarquia e vai adicionar características novas. Bom, a classe a partir da qual outras classes herdam é chamada de superclasse ou classe pai. Eu até tinha usado o termo já antes. E as classes que herdam da superclasse são chamadas subclasses ou classes filhas. Bom, aqui a gente tem um pequeno exemplo de funcionário e as classes que derivam de funcionário. Bom, funcionário pode ser um gerente, pode ser uma secretária, pode ser uma telefonista. Então, gerente, secretária e telefonista são as subclasses que herdam da classe funcionário, que é a superclasse. Bom, quais são as vantagens do uso de herança? Facilita a extensibilidade, você adicionar características novas do sistema torna-se muito mais fácil. Melhora a reutilização, porque você vai conseguir reutilizar códigos sem precisar reimplementá-los. Facilita a manutenção, como já foi dito anteriormente. Um sistema que usa herança fica muito mais fácil de dar manutenção. Melhora a robustez, porque você arruma um problema em um lugar específico, você já arruma também em todas as subclasses que herdam da classe na qual você aplicou a alteração. Bom, ao utilizar herança, a gente cria uma hierarquia de herança, onde é possível visualizar qual classe herda de quem. Essa hierarquia de herança seria essa imagem que a gente está vendo, que vai literalmente criando uma árvore, né? Para quem faz computação, né? Uma árvore que vai descendo para baixo, né? Dependendo de como está o seu sistema. Então aqui ó, na parte de baixo a gente tem os animais em si, né, com suas características diferentes, peculiares a cada um, e vai subindo a hierarquia, a gente vai generalizando as características dos animais, porque as características que estão na classe animal se aplicam a todas as que estão abaixo. A mesma coisa de mamífero, anfíbio, ave, réptil e peixe. Todas as características também se aplicam às classes que estão abaixo na hierarquia. Bom, herança é um novo tipo de relacionamento entre objetos e é um relacionamento do tipo E1. A gente falou sobre relacionamentos entre objetos no outro vídeo. Esse agora é um relacionamento do tipo E1, ou seja, um objeto da subclasse é um objeto da superclasse. Então você pode dizer que
que um mamífero é animal. Você pode dizer que um cachorro é um mamífero. Você pode dizer que um cachorro é um animal, ok? Mas o contrário não é verdade. Um objeto da superclasse não é um objeto da subclasse. Isso é importante também ter isso em mente para ver um novo conceito mais para frente. Bom, ao desenvolver, nem sempre é fácil criar relacionamentos de herança de primeira. Você não vai chegar e saber de cara que tem uma característica ali que eu posso criar classes através de herança. Normalmente a gente foca nas diferenças. Então, você tem que modelar o seu sistema e à medida que você for modelando, você vai você vai vendo que dá para fazer herança, não dá. E aí você vai pegando o jeito e aí sim você modela a herança realmente. Por isso é importante a abstração, ou seja, pensar no seu sistema sem pensar em muitos detalhes. Algumas observações muito importantes. Ao criar um objeto da subclasse, todos os métodos públicos da superclasse e da subclasse estão disponíveis. Ou seja, se eu tiver um método lá do cachorro, eu consigo, com o objeto cachorro, chamar métodos da classe cachorro, da classe mamífero e da classe animal. Métodos públicos, claro. Bom, atributos privados da superclasse devem ser acessados através de métodos, os getters e setters. Ou seja, se eu precisar fazer uma alteração na superclasse, eu tenho que utilizar os métodos para não ferir o encapsulamento. Isso é muito importante. Tipo, a gente aprende o conceito de encapsulamento e às vezes em herança algumas pessoas não utilizam, mas tem que usar aqui também o conceito de encapsulamento para deixar o sistema bem pensado, bem modelado. Bom, use protected somente em métodos caso necessário, em atributos sempre private. Ou seja, atributos sempre private, acesse e modifique através de métodos. Já os métodos, né, você pode usar protect, né, se for necessário. Embora o ideal é sempre atributos privados, métodos da superclasse bem definidos e raramente você vai usar assim, uma situação que você tem que necessariamente usar o protected. Bom, a subclasse ela é maior do que a superclasse porque ela tem mais coisas que ela. Por quê? A subclasse é a superclasse mais alguma coisa. Então a subclasse ela é mais especializada, enquanto a superclasse é uma generalização da subclasse. Então, em espaço de memória, um objeto da subclasse tem maior tamanho em relação a um objeto da superclasse. Bom, um outro conceito importante em herança, muito importante, é a sobrescrita de método. É quando você tem um método na classe pai e você sobrescreve ele na classe filha. Quer dizer, você reimplementa o método na classe filha. Bom, coisas importantes para serem ditas. No caso de Java, a gente usa a diretiva @override, que é para obrigar o programador a sobrescrever o método. Né? Serve para o compilador forçar o programador a escrever o método. Outra coisa muito importante também é os cuidados na sobrescrita. Por exemplo, se você tiver na superclasse um método chamado getDescrição e na subclasse você criar um método chamado getDescrição para ser sobrescrito, entretanto você escreveu com S, por exemplo, isso não é sobrescrita. Outra coisa a se notar também é que você não pode alterar a visibilidade de um método, no sentido de que, por exemplo, a classe pai tem um método privado, você, sobrescrevendo, não pode deixar público. Né? Na verdade, você não pode nem sobrescrever. Você pode, por exemplo, pegar um método da superclasse que é protected e reescrevê-lo na subclasse como público. Vale destacar também a diferença entre sobrescrita e sobrecarga. Sobrescrita, você vai reescrever o método, reimplementar o método. Ou seja, vai ser aquela assinatura de método com uma implementação diferente. A subclasse vai ter uma implementação diferente da superclasse. Enquanto que a sobrecarga, você vai criar métodos que realizam coisas diferentes, né? Entretanto com o mesmo nome,
mas com assinatura diferente, né? Com a ordem dos parâmetros, a ordem dos tipos dos parâmetros, perdão, diferente ou quantidade de parâmetros diferentes. Então tem que ter muito cuidado entre sobrescrita e sobrecarga, não confundir esses dois conceitos. Bom, Java, né, é orientação a objetos, mas como o curso está utilizando Java, em herança múltipla, como outras linguagens de programação têm, como C++, é, pode dar muito problema, por isso que Java não tem. Porque com a herança múltipla, a gente pode ter duplicação de métodos e de atributos. Né? Se é verdade, duas classes e essas classes têm atributos com nomes iguais ou métodos com nomes iguais, o compilador não vai saber na hora de executar qual método chamar, né? No caso de C++, tem coisas específicas da linguagem que dão essa oportunidade de decidir qual dos dois chamar, mas Java não utiliza herança múltipla. Bom, então por enquanto é isso. No próximo vídeo vamos fazer um programinha utilizando a herança. Bom, é muito bom, na verdade é muito necessário estar bem esse conceito de herança, porque nos outros vídeos a gente vai ver polimorfismo, intérfaces, coisas muito interessantes que dependem diretamente sobre herança. Então, até mais, galera. Até a próxima.